ficar de pé. Vamos começar mais uma parte da nossa viagem ao universo de Romanos. Quem está animado para isso? Amém. Quem está animado? Amém. Glória a Deus. Então vamos orar para que a gente possa louvar e engrandecer o nome do Senhor antes de recebermos a palavra dele. Coloca a mão no teu coração. E eu sei que a maioria de nós está vindo de um dia agitado. E chegamos aqui também de uma maneira agitada. Então, que nessa hora, peça para que Deus aquiete o teu coração, a tua alma, o teu espírito, a tua mente, para que nesse breve tempo que nós vamos passar aqui, possa ser um tempo de qualidade melhor do que todo o tempo que você teve no teu dia até agora. Que seja o teu melhor tempo. Peça a Deus para que você possa adorá-lo agora da forma que ele merece, em espírito e em verdade. Peça a Deus que a palavra revelada desta noite alcance o teu coração de forma que traga conversão e mudança de vida. Peça a Deus que você possa crescer um pouco mais nesta noite, não apenas em teu querer, a tua vontade. Repreenda toda obra de distração, Pai, tudo aquilo que possa atrapalhar o culto, tudo aquilo que possa atrapalhar a palavra, tudo aquilo que possa atrapalhar, ó Deus, a tua presença neste lugar. Vem reinar soberano aqui, Pai, que o teu Espírito Santo agora, no meio do louvor, comece a passear por esse lugar e tocar nas nossas vidas, para que nós possamos, ó Deus, nesta noite, sair daqui cheios da presença do Senhor, cheios da tua palavra, do conhecimento que vem do alto, da direção do Senhor para as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Vocês estão bem? virou uma mania boa. Irmão, mostrar mais aí. Irmãos, cumprimenta o irmão que está do teu lado, dá a paz do Senhor para ele, pergunta se ele está bem. Glória a Deus. Como é bom estarmos reunidos na casa do Senhor, na presença do Senhor novamente. Irmãos, quem aqui é geração eleita, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu tenho uma notícia para te dar. Jesus está voltando. Aleluia. E muito em breve vai sair uma notícia que nós, a geração eleita, já não vai estar mais aqui. A gente vai estar nos céus, louvando ao Senhor lá nos céus, junto com os anjos. Aleluia. Isso é magnífico. Muitos aqui têm seu ministério, muitos aqui, as irmãzinhas do coque e da oração. Glória a Deus. Todos nós, eu creio em nome de Jesus, que todos nós iremos para lá. Amém. Aleluia. E é sobre isso que fala esse louvor, sobre isso que fala esse hino, sobre esse povo que desapareceu. E eu creio que esse povo somos nós. Amém. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Muito em breve sairá uma notícia de um povo que desapareceu. É um povo muito humilde que aqui muito sofreu. E aquele povo é o povo de
Quem vai embora para Sião aí? Amém. Glória a Deus. Vamos abrir Romanos no capítulo 3. Quero saudar também os irmãos que estão acompanhando pela página do Facebook, que vocês possam ficar até o final para acompanhar também essa ministração. Romanos no capítulo 3. Hoje nós vamos para a 12ª parte do nosso estudo. Romanos no capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 9. Romanos 3, a partir do versículo 9. Antes de começar, eu quero perguntar se todos estão aqui. Amém. Estão comigo aqui? Amém. Podemos começar? Amém. Romanos no capítulo 3, versículo 9 primeiro, diz assim: que concluímos então? Estamos nós em posição de vantagem? Não, já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão todos debaixo do pecado. Outras traduções, inclusive a minha aqui, diz subjugados pelo pecado. Deixa aí por enquanto a Bíblia aberta em Romanos e preste atenção aqui. Aqui, nesses versículos que nós vamos ler hoje, é a parte final da primeira sessão dessa carta a Romanos. O apóstolo Paulo, de forma intencional, ele dividiu a carta em algumas sessões. E essa primeira sessão, ele trata exclusivamente esses 3 primeiros capítulos, até esses versículos que nós vamos ler hoje, até o versículo 20, do 9 ao 20, ele trata exclusivamente de mostrar que todos estão debaixo do pecado. O objetivo de Paulo, nesses 3 primeiros capítulos, tanto que ele começa dizendo aqui: a que conclusão chegamos? Conclusão de quê? De tudo que ele falou até agora. Ele está concluindo, porque tudo que ele fala, ele começa lá no capítulo 1, e ele vai passando falando que o Evangelho é o poder de Deus para salvar a todos, todo aquele que nele crê, indicando que todos estão perdidos, e que somente o Evangelho pode resolver isso. Ele fala a respeito do dia do juízo, que há um dia onde Deus julgará os homens segundo o seu procedimento, e que naquele dia ninguém vai poder dar desculpas diante dele. Por quê? Porque o homem tem consciência, aqueles que não têm a lei, aqueles que não têm a palavra, têm a consciência de Deus pela sua própria consciência, como nós lemos no versículo 16, se não me engano, versículo 16, que diz que a ira de Deus se revela dos céus, ou seja, é a consciência que o homem tem de que existe um Deus e que esse Deus não está satisfeito da forma com que ele está vivendo. Também, Deus se revela a essas pessoas que não têm a lei, que não têm a palavra, através de tudo aquilo que foi criado. E Deus também se revelou ao judeu através da lei, através da palavra, através do Velho Testamento. Então, no dia do juízo, ninguém vai poder apresentar desculpas diante de Deus, do modo de dizer: eu não sabia que existia um Deus, eu não conhecia, eu não tinha esse entendimento. Então ninguém terá desculpas diante de Deus. Os pagãos, porque Deus se revela dessas formas que eu falei; o judeu, porque Deus se revelou a ele através da palavra escrita. Então, diante de Deus não há desculpas no dia do julgamento. Deus julgará a todos por igual. Então Paulo, ele fala, ele dá uma lista, a partir lá no capítulo 2, de vários e vários tipos de pecado, porque uma coisa que ele diz é que o homem, tendo rejeitado o conhecimento de Deus, tendo se tornado idólatra, tendo feito outros deuses para si, então Deus entregou o homem ao seu próprio coração. Deus permitiu que o homem, então, escolhesse o seu caminho, escolhesse a forma que ele iria viver. Deus não ficou lutando com os homens, embora
freio. Deus não deixou o homem ser tão mal quanto ele poderia ser. Deus colocou um freio, e que no decorrer do passar do tempo, esse freio vem sendo tirado a cada dia, tanto que nós vemos que o homem indo para um abismo cada vez mais fundo. As coisas piorando, de uma forma cada vez pior. Então, tudo isso que Paulo está falando, e ele fala principalmente, com o objetivo de mostrar nesses 3 primeiros capítulos, de que todo homem está debaixo do pecado, de que o homem, Deus originalmente criou o homem bom, Deus criou o homem com inocência, Deus criou o homem para viver de uma forma perfeita, mas Deus não fez com que o homem cumprisse isso como algo que eu sempre costumo dizer, é como se Deus controlasse o homem por controle remoto. Deus deixou o homem livre, fez o homem bom, porém deixou o homem livre. E o homem, diz a Bíblia, que ele próprio se meteu em muitas astúcias, pecou, então o homem ele está debaixo do pecado. Então os primeiros 3 capítulos, Paulo ele usa para dizer, tanto gentios, tanto grego, tanto judeus estão debaixo do pecado. Lembra quando nós falamos, porque ele sabe que lá em Roma ele vai encontrar uma grande comunidade de judeus, e os judeus tinham a mania de achar que, porque eles eram um povo escolhido, porque eles tinham a lei, eles têm o privilégio diante de Deus no dia do juízo. E Paulo está falando, não, porque Deus vai julgar segundo o procedimento. Se um gentio praticou as coisas erradas, e se o judeu praticou aquelas mesmas coisas, então ambos serão julgados de uma maneira igual. Não haverá privilégio para nenhum dos dois, rebatendo assim o judeu. Na outra parte, Paulo fala, porque você, judeu, que ensina os outros, você não ensina a si próprio. Quer dizer, você que tem o conhecimento da lei, você que fala da lei para os outros, mas você não ensina você mesmo, porque você pratica as mesmas coisas que você condena. Então, quer dizer, esses 3 primeiros capítulos, Paulo quer deixar uma coisa clara: não há um justo, ninguém vai ser justificado porque é bom, porque fez algo. Então, o que Paulo quer dizer aqui, nesses 3 primeiros capítulos, durante tudo isso, 12 lições que nós estudamos até agora, Paulo conclui dizendo: o homem está debaixo do pecado. E aí ele vai começar então a dizer algumas coisas aqui, mas antes eu quero dizer o que significa estar debaixo do pecado. 3 coisas. Primeiro, estar debaixo do pecado significa que o pecado está acima. Significa, como a minha tradução diz aqui, subjugado pelo pecado, significa que o homem é escravo do pecado. Significa que o homem não é livre. O homem sem Deus, ele não é livre para fazer as suas escolhas. O homem sem Deus, ele é incapaz de escolher fazer as coisas que estão no coração e dentro do propósito de Deus. Então, o homem estar debaixo do pecado, primeiro significa, ele não é livre. Ele vive nesse mundo escravo do pecado. Aí talvez você vai dizer a pessoas, pastor, mas há tantas pessoas que nem conhecem a Deus, mas fazem coisas boas. Sim, isso não é por causa da pessoa, mas é por causa da graça e da misericórdia de Deus que está sobre o mundo. Deus não retirou a graça e a misericórdia dele totalmente do mundo. Sabe por quê? Se a partir de agora Deus tomar uma decisão de não intervir mais, de tirar a graça dele, de tirar a misericórdia dele, eu acho que em 24 horas a gente destrói uns aos outros. Acontece amanhã a Terceira Guerra Mundial, porque as coisas só não são piores, o homem só não é pior por causa da graça e da misericórdia de Deus que está sobre o mundo. Vocês podem ver, sempre tem aquelas pessoas querendo guerra, mas sempre vão ter aqueles que são agentes da paz, não é verdade? Imagina se por exemplo você tira parte da Europa, você tira os Estados Unidos, e eles dizem assim: não vamos mais nos meter no Oriente. Imagine o que vai acontecer. Quais serão as notícias amanhã na televisão? As bombas atômicas, acabou o mundo.
Mas por causa da misericórdia de Deus, a gente no mundo é que o homem não é tão ruim como ele poderia ser. É impossível que estar debaixo do pecado, ser escravo do pecado, significa que é impossível uma pessoa, por exemplo, que é mentirosa, ela fala assim: olha, agora eu, a partir de amanhã, eu não vou mentir mais, eu vou fazer um esforço e a partir de amanhã eu não vou mentir mais. Dá uma semana para essa pessoa para ver se ela vai conseguir, porque ela não é livre para isso. A tendência do ser humano é para o mal, cada um de uma forma, cada um de uma área, mas o que Paulo está dizendo ao dizer que o homem está debaixo do pecado é que o pecado está acima. O pecado exerce um poder maior do que nós. A não ser que haja um poder que seja maior do que o poder do pecado, nós estamos todos debaixo do pecado. Segundo, o que significa estar debaixo do pecado? Significa que você e eu estamos condenados pelo pecado. Porque uma das coisas mais terríveis do pecado é que ele condena. Toda pessoa, quando peca, se sente condenada. Toda pessoa, quando faz algo errado, se sente condenada. Porque o pecado traz condenação. Mesmo aquelas pessoas que não conhecem a Deus, eles se sentem mal, eles sentem um peso na consciência. Muitas vezes não sabem o que é aquilo, por não ter o conhecimento da palavra, mas eles sentem algo, eles sentem um mal-estar, eles sentem um peso na consciência por causa do pecado. Estar debaixo do pecado significa: o pecado trouxe condenação a todo homem. Foi isso que Paulo vem falando nas cartas dele, ele fala desde o princípio. O homem caiu, o homem pecou e ele está condenado pelo pecado. Terceiro, estar debaixo do pecado significa que você é incapaz de resolver isso. O homem é incapaz de resolver o problema do pecado. Ninguém, você pode fazer tratamento médico, você pode tomar medicamento, é impossível, você pode fazer sacrifícios. Nós inclusive vivemos, dentro dessa cultura, onde as pessoas o tempo todo estão tentando resolver esse problema. O tempo todo. Aí você vê pessoas fazendo penitência, pessoas fazendo caridade. A grande diferença do cristianismo das demais religiões é que todas as outras religiões elas são meritórias. A pessoa precisa fazer alguma coisa para resolver o problema do pecado. A pessoa precisa fazer uma caridade, a pessoa precisa, como nós vimos na carta aos Colossenses, as pessoas precisam acreditar em seres apaziguantes que atuam no universo, pessoas precisam acreditar que vão enfrentar, quando acabar essa vida aqui, vão passar por um purgatório, onde ali elas vão pagar pelos seus pecados cometidos. Então as religiões, elas querem fazer com que o homem por si próprio resolva o problema do pecado, e as religiões querem fazer um caminho de que o homem ele arruma um meio de chegar até Deus, enquanto que o cristianismo é um Deus que se apresenta e vai até o homem. E no cristianismo é Deus quem resolve o problema do pecado. Então Paulo, nesses versículos a seguir, até o versículo 20, do 10 ao 20, o que ele vai fazer? Porque eles estão fazendo uma conclusão para deixar bem claro que todos estão debaixo do pecado. E o que ele vai fazer? Ele vai citar a Bíblia. Ele vai citar os Salmos, ele vai citar Isaías, porque Paulo sabe que se ele mostrar ao judeu dentro da palavra, ele ganhou o judeu. Não vai haver argumento contra aquilo que ele falou. É da mesma forma, sempre quando nós vamos às vezes visitar alguma pessoa, por exemplo, a gente tinha uma estratégia quando a gente ia visitar uma pessoa católica. E aí a gente citava, falava de cor algo, ministrava e falava assim: você tem uma Bíblia em casa? Tenho, então eu vou te mostrar na sua Bíblia aquilo que eu acabei de falar.
Então o que Paulo está dizendo aqui, olha, eu vou mostrar na Bíblia de vocês, porque os judeus tinham o Velho Testamento, então eu vou mostrar na Bíblia de vocês aquilo que eu estou dizendo. E ele vai começar a citar as Escrituras. Na verdade, Paulo, ele já vem citando as Escrituras, né, anteriormente. Quando em um dos estudos, né, ele citou aquela passagem, por exemplo, de quando Davi ele peca. Davi, ele cometeu um pecado terrível, ele adulterou com Batseba, que era mulher de um dos seus generais, chamado Urias, que estava em guerra. Davi ficou no palácio, observou do terraço a mulher de Urias, mandou chamar aquela mulher, porque ele, como rei, tinha autoridade para poder fazer isso, embora aquilo fosse algo errado. E ele deitou com aquela mulher, a mulher engravidou, ele arquitetou um plano, não deu certo, ele arquitetou outro plano para que aquele general, o marido dela, morresse. Ok, o pecado de Davi parecia oculto, embora ele estava sofrendo, mas o pecado dele parecia oculto, até que Deus envia até ele o profeta Natan. E o que Deus queria mostrar para o judeu, né, ao fazer isso? Que embora duas coisas ele queria mostrar: que embora Davi, ele, diante do arrependimento, ele foi perdoado, Deus não tirou a consequência do pecado. Deus não tirou a consequência do pecado. Porque é isso que nós precisamos entender. Nós servimos a um Deus que perdoa pecados, mas nem sempre as consequências são tiradas. A Bíblia diz que a criança que Davi teve com Batseba morreu como juízo de Deus contra esse pecado de Davi. E toda a família de Davi foi esfacelada. Lembra o que aconteceu na família de Davi? A irmã estuprada pelo irmão, o filho de Davi deitando com as mulheres dele no terraço aos olhos de todo Israel, e tanta coisa, né? O filho fugindo com ódio do pai, né? Então a família de Davi foi esfacelada como juízo de Deus contra o pecado de Davi, como consequência. Mas Deus queria mostrar que, em segundo lugar, ainda que Davi sofreu as consequências, ele não abandonou Davi, assim como Israel sofreu as consequências, mas ele não abandonou Israel. Inclusive, numa das sessões aqui dessa carta a Romanos, Paulo vai explicar a respeito do plano de Deus para Israel. Então, o que o profeta Natan faz? Ele chega e ele diz para Davi, né? Olha, Davi, havia um rei, um homem rico que tinha muitos cordeirinhos, e ele recebeu a visita de um homem importante, e ao invés de ele matar um dos seus, ele matou justamente aquele cordeirinho do homem pobre que só tinha um único. Porque Davi, ele poderia ter todas, como ele tinha, né? Todas as moças solteiras, as mais lindas, mas ele se interessou por uma mulher casada que pertencia a outro homem. E isso foi algo destrutivo na vida de Davi. E como isso tem hoje, né? E como isso tem hoje? Fizeram recentemente uma pesquisa, né? E disseram quais são os homens preferidos das mulheres. Em primeiro lugar na pesquisa, os casados. Isso é lamentável. E eu convivi no meio de tantas pessoas, tantos homens que poderiam, homens, jovens, né, que poderiam ter qualquer moça solteira, mas eles queriam as casadas, porque é a corrupção do coração humano, né? E com essa atitude de Davi, feriu gravemente ao coração de Deus, e ele sofreu as consequências. Como isso acontece hoje, né? Como eu já vi igrejas serem desfaceladas por causa disso. E Deus, então Davi usa essa palavra para mostrar uma realidade ao povo de Israel. E aqui, aqui o apóstolo Paulo, ele vai começar a ler do versículo 10, do versículo 10 até o versículo 12. Não vamos ler ainda não, presta atenção aqui ainda por enquanto. Do versículo 10 ao 12, ele vai citar o Salmo 114, de 1 a 3. Se você for lá no Salmo 114, de 1 a 3,
vai estar escrito justamente o que Paulo vai falar aqui. Às vezes não na ordem, porque Paulo, quando ele citava a Bíblia, na maioria das vezes ele citava de cor. Ele não abria, mas ele citava de cor. E às vezes ficava um pouco fora da ordem, mas é exatamente a mesma coisa. O Salmo 114, de 1 a 3, é o que nós vamos ler aqui, do versículo 10 ao 12, que é como o homem estando debaixo do pecado, como é a posição do homem, ou como o homem age em relação a Deus primeiro. E aí ele vai dizer no versículo 10, como está escrito onde? Primeiro no Salmo 114, não há nenhum justo, nem ao menos um, não há uma pessoa que entenda, ninguém que de fato busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que pratique o bem, não existe uma só pessoa. Então Davi fala, estando o estado do homem debaixo do pecado, é esse aqui, em relação a Deus primeiramente. O que ele fala aqui, no versículo 10? Não há nenhum justo, diante de Deus não há um justo sequer, porque o homem pecou, e como eu disse, nenhum homem, se uma pessoa, a pessoa debaixo do pecado, amanhã ela resolver praticar coisas boas, ainda assim, ela não vai conseguir, mas vamos supor que ela conseguisse, ela já pecou anteriormente. Vamos supor que eu compre um carro à prestação, e aí eu parcelo aquele carro em 80 parcelas, e aí eu deixo de pagar as primeiras 20 parcelas. Mas eu faço, nossa, vou tomar um jeito, vou equilibrar minhas finanças aqui, e a partir de amanhã, as próximas parcelas, eu vou pagar tudo certinho. Eu resolvi o problema? Não, o que eu vou fazer com as 20 que eu não paguei? Eu vou ter que acertar aquilo. Eu vou ter que pagar por aquilo antes de começar a ser certo. Então não adianta. Eu faço, não, o homem dizia assim, não, eu vou me justificar por mim mesmo, a partir de amanhã eu não vou pecar mais. Ok, ele consegue, justificou a si mesmo. Não justificou não, porque o que ele vai fazer porque tanto que ele pecou para trás? Ele vai ter que pagar. Então o que Paulo está mostrando é que não há um justo, diante de Deus não há nenhum justo, todos pecaram, o único justo é Deus, o homem é injusto. Então Paulo deixa claro aqui que o homem estando debaixo do pecado, primeiro, diante de Deus, ele é justo, não há um justo sequer. Nem ao menos um. Nem ao menos um. Aí no versículo 11, não há uma pessoa que entenda. Não é um quadro que às vezes a gente vê hoje, parece que as pessoas não entendem. Por mais que a palavra é pregada no altar, na internet, parece que as pessoas não entendem. E aqui Paulo não está chamando as pessoas de burras, não, porque na época os maiores mestres da época não entenderam que Jesus Cristo era o Messias prometido. Rejeitaram ele. Os doutores da lei, os escribas, aqueles que homens super intelectuais, não entenderam que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E aqui ele está citando então o Salmo, não há quem entenda. E ainda na época de Paulo não haveria quem entendesse, hoje não há quem entenda. Ninguém que de fato busque a Deus. Paulo está falando do estado do homem debaixo do pecado. Não há ninguém que busque a Deus. Quando você olha hoje, não é esse quadro que a gente vê? Não é esse quadro? Convida domingo pessoas para vir para a igreja, seus amigos para vir para a igreja. E aí no próximo domingo da frente, convida eles para ir no churrasco na sua casa. Todo mundo vai. Todo mundo vai. Entende? Não vem, no domingo não vai vir, é isso mesmo. Não vai vir no domingo na igreja, quantos vão vir? Mas por quê? Porque não há quem busque a Deus. Mas isso, às vezes nós falamos, e
porque ele falou para os judeus, que serve para a igreja, né? Você que ensina o outro, que condena o outro, mas não ensina você mesmo. Se a gente marcar, vamos fazer 30, sábado vai ter 12 horas, né, de oração, mas vamos marcar 30 dias, de segunda a segunda, todo mundo na igreja, e nós vamos fazer um estudo de 2 horas. Quantos virão? Nós da igreja. Quem quer buscar Deus? Amanhã, se você acordar indisposto, você vai tomar uma dorzinha de cabeça, aí você vai falar assim, hoje eu resolvo não ir trabalhar. Você vai fazer isso? Não tem como, né? Mas muitos, não estou disposto hoje à igreja, hoje eu não vou. Acho que a minha cabeça vai doer, eu não vou na igreja. É triste isso. Mas a pergunta é: quem quer buscar Deus? Porque o homem debaixo do pecado, ele não quer buscar a Deus. Não há ninguém que, Paulo fala, que de fato busque a Deus. Irmãos, fiquem tranquilos que na outra sessão Paulo vai falar como Deus resolve esse problema, viu? Fique tranquilo, não morra até quarta que vem, viu? Porque quarta que vem começa a solução. Aí ele vai para o versículo 12. Todos se desviaram, quer dizer, Deus tinha um rumo para as pessoas, mas todos se desviaram. Tornaram-se juntamente inúteis. Tornaram-se inúteis. O que o homem quer? Comer, beber, trabalhar, relacionar, dormir, acordar de novo, juntar dinheiro, juntar coisas. E quando muitos conseguem isso rápido demais, entram em depressão, tiram a própria vida. Sabiam que, às vezes a gente pensa, né, que as pessoas que suicidam são as pessoas que não aguentam os problemas da vida. Sabia que o maior número de suicídios é entre pessoas que conquistaram tudo o que queriam? O maior índice de suicídio é entre pessoas que na vida conquistaram tudo o que queriam. Então, se tornaram inúteis. Deus tem um propósito para eles, Deus tem um caminho para eles, mas eles se desviaram e se tornaram inúteis, porque tudo que o homem quer agora é aquilo que é terreno. Deus criou o homem para algo eterno, mas ele quer aquilo que é passageiro. Tanto que Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele vai falar: fixemos os nossos olhos não naquilo que é temporário, mas naquilo que é eterno. E aqui ele está falando, todos se tornaram inúteis. Ele está citando as palavras de Davi no Salmo 114, do versículo 1 ao 3. Se tornaram inúteis porque desviaram do propósito de Deus. E aí ele continua: não há ninguém que pratique o bem. Não existe uma só pessoa. Como Paulo pode dizer isso se tem tantas pessoas que fazem coisas boas? Já expliquei isso. Não vem do coração do homem, mas vem da misericórdia e da graça de Deus atuante na vida das pessoas. Hoje, olha só, quando eu olho para trás da minha vida, antes de servir a Deus, e a maioria aqui que viveu um tempo, né, fora dos caminhos de Deus, eu tenho certeza que você vai falar a mesma coisa. Quanta coisa de ruim que eu poderia ter feito no meio que eu vivi, no lugar onde eu vivia, da família que eu vim, com as pessoas que eu convivia, a situação que era a minha vida. Quanta coisa eu poderia ter feito de ruim, pior do que eu fiz, que eu teria me destruído, mas eu não fiz, mesmo sem conhecer a Deus. Por quê? Porque a graça de Deus, a misericórdia dele, não permitiu que eu fosse mais fundo e me destruísse antes de conhecer. Se você olhar para a sua vida, você vai dizer isso também. Sabe quanta coisa? Eu me lembro, uma coisa que poderia ter destruído a minha vida é se eu tivesse viciado em drogas.
E eu tinha tudo. A minha irmã mais velha traficava drogas. O meu melhor amigo traficava drogas. Eu vivia no meio de pessoas viciadas em droga. E eu acredito que eu tinha um sonho e alguém conseguiu colocar na minha cabeça que se eu usasse droga eu não ia conseguir ser jogador de futebol. E aí eu viciei só na bebida. Porque isso me colocaram na minha cabeça. E só com a bebida eu quase morri, quase me destruí. Agora imagine com a droga. Sabe, não tem tanta coisa, irmãos, que eu olho para trás sem conhecer a Deus e eu vejo quanta coisa Ele me livrou. Mesmo eu não conhecendo, sabe por quê? Porque eu não era tão ruim assim? Não, eu era ruim até a raiz do cabelo. É isso que eu quero que você entenda. Você que riu, você é ruim também até a raiz do cabelo. Entendeu? Ruins até a raiz do cabelo. Mas lá antes de conhecer a Deus, a gente não foi tão ruim quanto a gente podia ter sido por causa da graça e da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Hoje nós temos o conhecimento da palavra, né? Mas naquele tempo. E aí ele vai continuar então aí no versículo 13 ao 14, ele vai fazer uma coletânea de 3 salmos, do 13 ao 14. Ele vai citar o Salmo 5, o Salmo 140 e o Salmo 10, pela ordem, né? E aí ele vai falar aqui, agora ele falou como que nós, debaixo do pecado, agimos em relação a Deus. Agora ele vai dizer aqui como nós nos destruímos uns aos outros com palavras. E ele vai citar o que está escrito no Salmo 5, 140 e 10, 14 e 15. Diz assim o 14: suas bocas estão cheias de maldade e amargura. Espera aí, vamos ler o 13, isso, 13, é do 13 ao 14, 13 e 14. Suas gargantas são como um túmulo aberto, usam suas línguas para ludibriar, enquanto debaixo dos seus lábios está o veneno da serpente. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Isso é o que sai da boca do homem e da mulher que está debaixo do pecado. Aí ele começa no versículo 13, né? As suas gargantas são como um túmulo aberto. Você já imaginou isso? Você já imaginou um túmulo aberto? O que sai de um túmulo aberto? Ele fala, essa é a garganta, é o que sai da garganta do homem sem Deus. Sai cheio de morte, porque vocês matam uns aos outros com as palavras. Tanto que o próprio Jesus, né, ele colocou aqui na categoria de assassino aquele que assassina também com a boca. Então Paulo fala, olha, esse homem debaixo do pecado, a garganta dele é igual um túmulo aberto. Como que ele, aí ele fala ludibria, né? Usam as suas línguas para ludibriar, e debaixo dos seus lábios está o veneno da serpente. A tradução correta, né? Víbora, que era uma serpente venenosa. Quer dizer, há veneno na língua das pessoas que estão debaixo do pecado. O que sai da língua deles é veneno. Já viu aquelas pessoas que a língua é venenosa? Sabe aquela pessoa que ela fica olhando as situações e coloca mal em tudo, e da língua dela sai maldade. Da língua dela só sai coisa ruim. Da língua dela não sai nada para bem dizer, para falar coisas boas, para falar, olha, aquele irmão com a irmã ali, eles estão ali sentados ali no escurinho, mas eles estão evangelizando um ao outro. Não, só sai coisa ruim, só sai coisa podre. E aí, por que eles agem dessa forma? Por que sai morte, veneno que mata? Porque as suas bocas estão cheias de maldição, de amargura.
Pessoas amargas é uma das coisas mais destrutivas na igreja, mas nas famílias e no ambiente de trabalho. São pessoas amarguradas. A contaminação que vem, uma pessoa amargurada, ela tem um poder muito grande de contaminar outra pessoa. Por isso que a Bíblia fala: cuidado para que não deixe brotar em vocês nenhuma raiz de amargura, e que por meio delas muitos se contaminam. Muitos se contaminam. Porque uma pessoa amargurada, ela tem o poder de amargurar outro, de atrair o outro. É muito difícil uma pessoa doce, gentil, atrair pessoas para que sejam como ela. Mas uma pessoa amarga facilmente consegue influenciar outras pessoas. Isso é triste. E aí, do versículo 15 ao 17, ele vai citar Isaías 59, versículos 7 e 8. Que aí ele vai dizer como que as nossas ações nos fazem nos destruir uns aos outros. O homem que está debaixo do pecado, ele diz assim: seus pés são rápidos para derramar sangue, os seus passos são marcados por destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não conheceram o caminho da paz. Então quer dizer, se é para derramar sangue, eu vou rápido. Se é para brigar, eu vou rápido. Mas o caminho da paz eu não conheço. Eu vivo pessoas, conhece pessoas assim ou não? A pessoa não consegue ficar em paz. A pessoa não consegue ter paz com o outro. A pessoa não consegue manter amizades. Porque a pessoa é briguenta, a pessoa é contenciosa. E aí ele diz: para derramar sangue nós somos rápidos. Para destruir, os nossos passos são velozes, porque não conhecemos o caminho da paz. E por que eles fazem isso? Porque o versículo 18 diz: porque não temem a Deus, ou consideram que é limite temer a Deus. Porque todo esse pecado, o homem viver debaixo do pecado, é por falta de temor a Deus. Então Paulo, até aqui, ele faz essa definição para o homem. Aqui ele termina essa sessão. Ainda vou ler os versículos até o 20 aqui, mas até aqui Paulo ele conclui dizendo: olha, todos estão debaixo do pecado. Mas aí pode surgir uma pergunta, né? Se todos, Paulo, o judeu perguntando para Paulo. Lembra que Paulo está estabelecendo um diálogo, com o judeu imaginário, que ele sabe que ele vai encontrar esses questionamentos quando ele chegar em Roma. Então pode surgir uma pergunta: mas então, que vantagem o homem tem se Deus, se Deus sabia que o homem ia pecar, não ia conseguir cumprir a lei? Por que Deus deu a lei? Muitas pessoas pensam nisso, né? Até há uma confusão no meio da maioria das igrejas, que eles falam assim: então a gente viveu no tempo da lei, eles viveram no tempo da lei e nós vivemos no tempo da graça. Não! Sempre foi graça. O homem sempre foi salvo pela graça. A questão é: por que Deus deu a lei? Deus deu a lei por 3 razões. Eu espero que você entenda. Porque Paulo explica aqui no versículo 19: ora, sabemos que tudo o que a lei diz para os que estão debaixo do domínio da lei. Para quê? Primeiro, para que toda a boca se cale diante de Deus. Por que foi dada a lei? Primeiro, para que toda a boca se cale diante de Deus. Ninguém poderá ser justificado com base na lei porque não conseguiu cumprir. Mas se não conseguiu cumprir, por que a lei? Porque para que toda a boca se cale diante de Deus. Primeiro motivo. Como que eu poderia exemplificar isso? Bom, eu encontrei com o William lá em Fenas hoje, o William, o Marco, o Marcinho. Então vamos supor que nós estamos lá, eu no meu carro, o William dirigindo o carro dele, e aí a gente chega num cruzamento
Os dois avançam e nós batemos o carro. Eu e o William batemos o nosso carro. Marcinho fica bravo, né? Aí, não tem placa de pare, não tem nada que escrito, né? O veículo da esquerda deveria ter dado preferência para o veículo da direita. Não tem nada disso, não tem regra. Não tem regra. Então o que ia acontecer? Um bate-boca, uma briga, igual era lá em Angola, né? Os povos não sabiam de regra, não entendiam nada, batiam, brigavam, veio cada um para sua casa. Então, quer dizer, eu ia argumentar, William, eu cheguei primeiro. William, não, quem chegou primeiro fui eu. Não, William, você que está errado. Não, quem estava errado era você. Agora, se eu desço do carro, o William desce do carro, aí eu falo, aí William, olha o tamanho da placa de pai. É verdade, você tem razão. Não tem a placa de pai, mas está escrito, está vendo, William? Eu estava na direita, você estava na esquerda. A regra de trânsito diz isso. Aí, ele vai ter que calar a boca dele. Não vai? Para isso foi dada a lei. Para que o homem tenha, para que existe conhecimento do certo e do errado. Imagina se não tivesse lei do trabalho, por exemplo. Imagina como que as coisas seriam, como que ia ser no tribunal. Não teria como haver justiça. Então, primeira coisa, por que Deus deu a lei? Para que toda boca se cale diante dele. Segundo, ele vai dizer, para que no final do versículo 19 ainda, né? Final do versículo 19. E para que todo homem fique sujeito ao juízo de Deus. Ou seja, para que todo homem seja culpável diante de Deus. Quer dizer, por que o William tem culpa de ter batido no meu carro? Por quê, gente? Porque existe uma lei. Como que ele seria culpado? Como que ele receberia uma multa se não tivesse uma lei? Vocês estão entendendo o papel da lei? Não é que a lei iria salvar o homem, porque ninguém conseguiu cumprir a lei, mas a lei era para mostrar que o homem era pecador. Como que uma pessoa, por exemplo, imagine uma pessoa antes da lei, que roubava de outra pessoa, ele ia sentir algo dentro dele que aquilo não era certo, mas baseado em que esse homem, agora não, a lei diz, não roubarás. Está claro ou não? Então, se você roubou, você é culpado diante de Deus. E terceiro motivo pelo qual Deus deu a lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Já expliquei isso, né? Diante de tudo isso que eu já falei, mas olha o que está escrito no versículo 20. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele confiando na obediência à lei, pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão de que todos somos pecadores. Olha que coisa tremenda, né? Paulo fala, olha, vocês estão confiando na lei, saiba que nenhum de vocês vai ser justificado pela obra da lei, porque é justamente a lei que mostra para você que você é culpado. Seria ridículo, por exemplo, nesse caso, né, que eu falei aqui do William, ele querer, não, eu ser justificado por aquilo que eu fiz. Não, o que você fez está escrito na lei que você está errado. E por que ninguém vai ser justificado por obra da lei? E que a lei mostra, porque ninguém consegue cumprir. Então, até tem a experiência de um testemunho de um pastor, né, que ele dizia o seguinte: ele foi evangelizar e distribuir Bíblias no sertão, onde as pessoas tinham pouco estudo, pouco conhecimento. E aí ele foi para uma vila, e ele entrava na casa de uma pessoa, né, e ele dizia, olha, eu estou aqui para poder ensinar
ensinar para você, distribuir uma Bíblia, eu posso entrar? E aí a pessoa falou assim, pode entrar. Aí sentava, né, diz que as pessoas eram muito cordiais, às vezes servia de um cafezinho, e aí começava a conversa e falava para a pessoa assim, olha, eu estou aqui, né, eu quero falar da palavra de Deus para você, e olha, você sabe que você é pecador, né? Aí aquela pessoa ficava meio assim e tal, relutando, mas eu não sei que eu sou pecador. E aí eu falava para a pessoa assim, você sabe que se isso não for resolvido, o fato de você ser pecador, você vai para o inferno. Aí a pessoa, não, peraí, pastor, eu não sou tão ruim assim também não. É porque você não conhece o meu vizinho é pior que eu. E aí eu falava, então vem cá, você tem Bíblia aí? Tem. Então vem cá, vamos pegar os 10 mandamentos aqui. E aí ele começava a ler para aquela pessoa, né? E falava assim, olha, não terás outro Deus diante de mim. Deus tem que estar acima de tudo na sua vida. Por exemplo, o dinheiro é um Deus. O senhor acha que o senhor está bem nisso? Aí vamos ficar. Aí falava aqui, você deve honrar o seu pai e a sua mãe. Você sempre honrou o pai e a mãe? Olha, não vai cobiçar aquilo que é do outro. O senhor já cobiçou alguma coisa do outro? Eu cobiçou a mulher. Pastor, já que o senhor está falando. E aí no final, quando ele acabava de ler, sabe quantos mandamentos esse homem tinha quebrado? Todos, e ele reconhecia isso, né? Ele dizia, pastor, realmente eu sou um pecador, eu mereço a condenação, a não ser que isso seja resolvido. E é assim, gente, a situação que eu quero que vocês entendam, que nós entendamos como igreja. É muito importante, porque Paulo está falando para o judeu, porque o judeu tinha garantia. Eu tenho a lei, eu sou povo escolhido de Deus, eu conheço a palavra, e nós precisamos entender isso. Não há nada em nós que possa nos levar à salvação. Não há nada que você possa fazer para que você mereça a salvação. Na próxima semana, se Deus permitir, nós vamos começar a ver a segunda sessão do que Paulo vai falar aqui, porque primeiro ele mostrou que todo homem está debaixo do pecado. Mas agora, na segunda parte, ele vai começar a dizer como é então que o homem pode ser justificado do seu pecado. Não vem do homem. Ah, pastor, mas eu já sei que é pela fé, então eu tenho fé, eu mereço porque eu tive fé, o outro não teve. Até a fé é um dom de Deus. Então eu quero que você entenda que não há nada que você faça, não há nenhum mérito seu, não é porque você é bom, não é porque você faz isso ou faz aquilo outro, mas nós precisamos entender, né, no final dessa sessão, se Deus não resolveu o meu problema, eu estou perdido para sempre. Essa é a grande questão. Que Paulo quis deixar claro para ele poder entrar na parte, ele vai explicar como é que o homem pode ser justificado. Primeiro ele mostra que todos, não há nenhum justo. Ninguém pode bater no peito e falar, eu sou justo e mereço a salvação. Nós somos dependentes da graça e da misericórdia de Deus. Se Deus não resolver isso aqui, nós estamos para sempre perdidos. E aí é onde vai entrar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, como Paulo vem falando desde o capítulo 1. Amém? Fala para mim se você entendeu até agora. Amém. Então nós tivemos 12 lições somente para a gente entender que nós estamos debaixo do pecado. Esse é o primeiro ponto. Lembra que eu falo 5 pontos do Evangelho? O primeiro ponto é que o homem é um pecador. O segundo ponto é que ele tem que arrepender dos seus pecados, ser justificado. O terceiro ponto é que ele tem que ir até Cristo. O quarto ponto é que ele tem que buscar a santificação. Uma vez que ele foi até Cristo, então agora ele tem que mudar suas atitudes. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. E o quinto ponto é o Evangelho que me alcançou, eu prego para outras pessoas que eu possa alcançar. Amém? Então Paulo aqui falou do primeiro ponto, eu sou um pecador. Você pode falar isso para você? Eu sou um pecador. Você
Você pode falar mais assim, eu sou ruim. Mas agora você pode falar, eu sou muito ruim. Ó, então você pode falar, eu sou ruim da planta dos pés até a raiz do cabelo. Entenderam isso, gente? Entenderam o tamanho do problema? Então nós vamos estar prontos para entender o tamanho da graça. Porque o que isso vai resultar? Uma gratidão a Deus que transforma a nossa vida e que nos faz realmente querer viver para Ele. Vamos ficar de pé para a gente orar? Deus, coloca essa consciência em nós, Pai. Coloca essa consciência em nós. Na próxima semana, Pai, nós vamos ler que todos pecaram, estão separados, destituídos da glória de Deus, mas que há uma solução para isso, porque o Senhor proveu os meios. E nós queremos te louvar por isso, mas antes nós queremos entender o quanto somos pecadores e o quanto somos dependentes da Tua graça e da Tua misericórdia. Deus, faça com que esta revelação nos leve ao pó, que essa revelação nos leve a humilhar a nós mesmos, para que nós possamos entender a grandeza que há no Senhor. Nos leva a entender o quão injusto nós somos, para que nós possamos ver o quanto o Senhor é justo. Faz-nos ver o quanto ruim nós somos, para que possamos compreender o quanto o Senhor é bom. Deus, ministra isso aos nossos corações, para que, movidos pela gratidão, pela Tua grandiosa graça, nós possamos servir ao Senhor de verdade e andar nos seus propósitos. É isso que eu oro pela minha vida, pelos irmãos que estão aqui, aqueles que estão acompanhando pela internet. Faz isso no meio da Tua igreja, Pai, essa consciência do problema ao qual nós entramos nele por nós mesmos, mas que o Senhor nos ajudou a sair. Eu oro por isso no poder do nome de Jesus. Amém. Amém. Primeiro, irmão, com a paz, Senhor.